Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de exercícios comentados e na aula de hoje a gente vai estar resolvendo a lista sobre trigonometria na circunferência. E a gente vai começar pela seguinte questão: a equação tangente de x igual a cosseno de x tem para x no intervalo de 0 até π sobre 2 uma raiz x igual a θ, sobre a qual podemos dizer que... Então, vamos tentar aqui identificar as informações importantes que eu tenho nessa questão. Olha só, primeiro, ele me dá uma equação trigonométrica. Essa equação aqui, tangente de x é igual a cosseno de x. É com essa equação trigonométrica que a gente vai trabalhar. Outra informação referente ao valor de x, que diz que esse x tem que estar no intervalo de 0 a π sobre 2. Lembrando que esse π é 180 graus. Então, 180 dividido para 2, 90 graus. O intervalo que vai de 0 até 90 graus é esse aqui, ó. Olha o círculo trigonométrico, onde eu tenho cosseno deitado e seno em pé. 0 graus está aqui, é o zero. Π sobre 2 está aqui, que é 90 graus. Como ele fala que vai de 0 até 90 graus, até π sobre 2, vai de 0 até aqui, a gente só vai estar trabalhando com os valores de x que estiverem nesse intervalo, ou seja, no primeiro quadrante, tá? Essa informaçãozinha aqui é só para dizer para a gente que só vai valer os valores que a gente encontrar de x que estiverem no primeiro quadrante, tá bom? Outra informação aqui, ó, ele fala para considerar x igual a θ. Então, é só trocar esse x aqui por θ, tá bom? Então, vamos começar. Tangente de x é igual a cosseno de x. Só mais uma informaçãozinha, pessoal, ó. Duas fórmulas que vão ser essenciais para a gente resolver essa questão. A gente tem que lembrar que a tangente de x tem essa cara aqui. É o seno de x sobre o cosseno de x, tá? Tangente é sempre igual a seno sobre cosseno. E a outra fórmula que a gente vai precisar lembrar é o seguinte. É a nossa relação fundamental, que fala que seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x vale 1. Tá? São duas fórmulas que a gente vai precisar lembrar, ok? Então vamos lá. A gente vai começar assim, ó. Vamos pegar esse x e trocar pelo θ, que ele falou para considerar x igual a θ. Então vai ser assim, ó. Tangente de θ é igual a cosseno de θ. Então vai ficar assim, ó. Seno sobre cosseno é igual ao cosseno de θ. Aí o que a gente tem daqui? A gente vai fazer uma multiplicação cruzada. Seno de θ vezes 1, seno de θ, igual a cosseno ao quadrado de θ. Aqui eu tenho seno, aqui eu tenho cosseno ao quadrado. Eu não posso trabalhar com duas diferentes. Eu tenho que ter a mesma incógnita. Ou eu tenho que ter só seno, ou eu tenho que ter só cosseno. Como que eu resolvo isso? Vou vir aqui para a minha relação fundamental e eu vou isolar o cosseno ao quadrado de x. Por quê? Eu tenho uma informação que tem cosseno ao quadrado. Então, quanto que vale o cosseno ao quadrado? Para descobrir, isolo o cosseno ao quadrado. Então, isolando o cosseno ao quadrado, você vai passar o seno ao quadrado para o outro lado. Vai ficar assim, ó. Cosseno ao quadrado de x é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. No lugar do cosseno ao quadrado, a gente vai escrever 1 menos o seno ao quadrado. Olha só. Seno de θ é igual aqui, ó, cosseno ao quadrado troca para 1 menos seno ao quadrado. 1 menos seno ao quadrado de θ, beleza? E aí o que eu vou fazer? Isso daqui tá com cara de equação de segundo grau. Vou passar todo mundo para a esquerda, igualar a zero. Então vai ficar menos seno ao quadrado, vai vir seno ao quadrado de θ, mais o seno de θ, menos 1, igual a zero. Essa é a minha equação de segundo grau. Não tá vendo a equação de segundo grau? Faz uma mudança de variável, ó. No lugar de seno de θ, você escreve y. E aí você tem a sua mudança de variável. Então vai ficar y ao quadrado mais y menos 1 igual a zero. E aí você tem a sua equação de segundo grau, onde o a, b e c, os coeficientes valem 1, 1, menos 1. Ok? Então, a gente vai precisar resolver essa equação de segundo grau. Vamos fazer uma fórmula de Bhaskara aqui rapidinho e já voltamos. Bom, e tá aí a nossa equação de segundo grau já resolvida com a fórmula de Bhaskara. O que eu fiz aqui? Eu encontrei dois valores, y1 e y2. Só lembrando que esse y é a nossa mudança de variável, tá? Ó, o nosso y é o seno de θ. Então, o que eu fiz? Eu troquei esse y, coloquei como seno de θ.
tá? Eu troquei esse y2 e botei seno de θ também, tá legal? Então, a gente chega a essas duas conclusões. O seno de θ é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. E o seno de θ também é menos 1 menos raiz de 5 sobre 2. Só que, lembra daquela informação importante do intervalo de 0 a π sobre 2? Ó, o círculo trigonométrico, aqui eu tenho cosseno e aqui eu tenho seno. E eu só podia analisar no primeiro quadrante porque a condição dizia que o intervalo era de 0 até π sobre 2. Então, no primeiro quadrante, o ângulo que tiver aqui, né, ele vai ter, ó, cosseno positivo e seno positivo. Como eu estou trabalhando na resposta final com o seno, eu só posso considerar os valores que deram positivo. Então, qual desses dois senos deu valor positivo? Lembrando que, ó, menos 1 com menos raiz de 5, a gente arredondando a raiz de 5 para 2,2 aproximadamente, ia ficar menos 1 menos 2,2, daria menos 3,2. Negativo com positivo daria negativo. Isso daqui é um valor negativo. Como o seno só pode ser positivo, eu não considero esse valor aqui. E aqui, menos 1 mais 2,2 seria 1,2. Dividido para 2 daria um valor positivo. Essa seria a minha resposta final, tá? A única coisa que eu consigo tirar daquela equação inicial do tangente de x igual a cosseno de x é exatamente que o seno de θ é menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. É a nossa alternativa C. Seno de θ menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Beleza? É uma questão que vocês precisam ficar atentos, principalmente às fórmulas que vocês precisam ter pré-conhecimento. Tangente de x é seno sobre cosseno. E a relação fundamental, seno quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. São informações importantes antes de fazer qualquer tipo de questão trigonométrica, tá legal? Questão de número 2. Um caminhão-pipa deve transportar água da cidade A para a cidade Z. A figura a seguir ilustra os caminhos possíveis que o motorista do caminhão pode tomar. As setas indicam o sentido obrigatório de percurso. Os valores colocados próximos às setas especificam o custo de transporte, todos dados em uma mesma unidade monetária, para o trecho em questão. Marque a opção que indica o caminho de menor custo total de transporte de A para Z. Então, essa questão ela é uma questão onde, basicamente, a gente só vai precisar somar os trajetos que vão de A até Z. E o menor custo total, ou seja, o menor valor que a gente encontrar de A até Z, esse valor será a nossa resposta. Só que não é tão simples, porque aqui a gente tem um cosseno de π sobre 9, um seno de π sobre 4, um cosseno de π sobre 4. Então, tudo isso a gente vai precisar calcular antes de qualquer coisa, tá? Então, de antemão, vamos calcular aqui, ó, cosseno de π sobre 9. Lembrando que π sobre 9, 180 dividido para 9, 20. Então, na verdade, a gente tem aqui o cosseno de 20 graus. Lembrando que a gente não tem na tabelinha dos ângulos notáveis 20 graus. A gente só tem 30, 45 e 60. Então, por enquanto, vamos deixar só assim, cosseno de 20 graus. Logo em seguida, vamos calcular cosseno de π sobre 4. Bom, 180 dividido para 4 dá 45 graus. Então, eu tenho aqui cosseno de 45 graus. Ah, 45 é um arco notável. Então, cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, beleza? Agora a gente vai fazer 4 seno de π sobre 4, para ver quanto que vai dar isso. π sobre 4, 45. Seno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar 4 vezes raiz de 2 sobre 2. 4 dividido para 2 é 2. 2 raiz de 2. A gente tem esses valores aqui. Como a gente vai precisar somar 3 mais 1, mais esses valores dos cossenos e do seno, eu vou tentar fazer um arredondamento aqui para número decimal. Tá? Então, por exemplo, raiz de 2 é aproximadamente 1,4. 1,4 dividido para 2 dá 0,7. Então, isso aqui é aproximadamente 0,7. Raiz de 2, 1,4 vezes 2 vai dar aproximadamente 2,8. 0,7, 2,8. Agora, só esse cosseno de 20 aqui que vai estar dificultando um pouco a nossa vida. Mas, como a gente é um facilitador, vamos tentar facilitar esse cosseno de 20. Olha só, pensa só numa coisa.
você tem lá o círculo trigonométrico. 20 graus é um ângulo que está aqui, ó. Vou botar aqui, ó, 20 graus. O cosseno de 20 graus, ele vai bater aqui. Então, o cosseno de 20 é esse tamanho todo aqui, quase chegando no 1. Né? Lembrando que o raio vale 1, o raio desse círculo. Então, isso aqui tudo é o cosseno de 20. Aí você tem o cosseno de 45. Ó, 45 está acima do 20. 45 graus. Precisa ser milimetricamente certinho não, tá? Mas a gente sabe que depois do 20, o sentido da circunferência é assim. Então, 20, 45 vai estar depois dele. E o cosseno de 45 vai bater aqui. Olha só. Vai vir daqui até aqui. Cosseno de 45, cosseno de 20. Então, a gente percebe o seguinte. O cosseno de 20 graus é maior do que o cosseno de 45. Quem era o cosseno de 45? Não foi aproximadamente 0,7? Então, se o cosseno de 20 é um pouquinho maior do que o cosseno de 45, ó, aqui era aproximadamente 0,7. Só para termos de cálculos, eu vou considerar isso aqui um pouquinho maior. Então, eu posso botar aqui um 0,8. Só para a gente ter valores numéricos. Eu posso fazer isso porque eu sei que o cosseno de 20 é maior que o cosseno de 45. Então, qualquer valor acima de 0,7 eu posso colocar para cá, para o cosseno de 20. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Que esse cosseno de 20 eu vou arredondar para aproximadamente 0,8. Beleza? Com isso, a gente vai ter o seguinte, olha só, onde tem cosseno de 20, eu vou botar 0,8. Onde tem cosseno de π sobre 4, olha lá, π sobre 4, 0,7. E onde tem 4 seno de π sobre 4, 2,8. Prontinho. A partir daí, é só a gente brincar de somar. Vamos lá, então, fazer as nossas somas? O menor desses custos foi o 3,7. Alternativa C, 3,7. Foi o menor custo, beleza? Então, percebam que uma questão que aparentemente era bem tranquila, a gente precisava ter algum conhecimento sobre o valor da raiz de 2, tá? Essa noção de analisar o cosseno de 20, já que a gente não tem um valor tabelado para ele na nossa tabelinha dos ângulos notáveis. Na verdade, existe uma tabela que representa todos os senos e cossenos de todos os ângulos, mas na hora você não vai ter acesso. Então, o que eu fiz foi comparar o 20 graus com o 45 graus, que eram as únicas coisas que eu tinha. Comparar no círculo trigonométrico, tá? Lembrando que eu comparei aqui para baixo porque esse eixo é o eixo dos cossenos. Tranquilo? Depois que você faz essa comparação, transforma esse raiz de 2 pelo seu valor aproximado, que é 1,4, e faz todos esses valores aqui, o resto é moleza, o resto é só somar, tá? E aí você pega o menor valor, beleza? E para finalizar, vamos à nossa última questão, questão de número 3, que diz assim: sendo x pertencente ao intervalo de 0 a 2π e 2 seno ao quadrado de x menos 3 cosseno de x igual a 0, então x vale, olha só, o que eu vou precisar fazer? Se você, ó, dica, se você perceber que apareceu seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado e você tem duas incógnitas diferentes, seno e cosseno na mesma equação, é praticamente certo que você vai ter que usar a relação fundamental. Aquela relação seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Então, reescrevendo a equação, tenho que isolar o seno ao quadrado. Eu já sei que seno ao quadrado isolado vai ficar, ó, o cosseno para o outro lado, 1 menos o cosseno ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó, no lugar de seno ao quadrado, eu boto 1 menos cosseno ao quadrado, menos 3 cosseno de x, igual a 0. Aqui eu aplico uma distributiva, 2 vezes 1, 2, menos 2 cosseno ao quadrado, menos 3 cosseno de x, igual a 0. Perceberam que já vai ficar uma equação de segundo grau. Vamos só organizar aqui, ó, menos 2 cosseno ao quadrado, menos 3 cosseno de x, mais 2, igual a 0. Eu, particularmente, não gosto que o primeiro termo seja negativo. Então, eu vou multiplicar para menos 1 só para botar o primeiro termo positivo. Isso é gosto meu, tá? Não quer dizer que se você não fizer isso, sua conta vai dar errado. Vai dar o mesmo resultado, tá? Isso aí é só toque meu. Então vai ficar assim, 2 cosseno ao quadrado de x. Vou mudar o sinal de todo mundo. Mais 3 cosseno de x menos 2 igual a 0. Então, a minha mudança de variável vai ser o seguinte. No lugar do cosseno de x, eu vou trocar por y. Então, ó, mudança de variável vai ser, no lugar de cosseno de x, eu coloco um y. E assim, a minha equação vai ter a seguinte cara. 2y ao quadrado mais 3y menos 2 igual a 0. Daqui eu tiro o a
o B e o C, 2, 3 e menos 2, e faço a fórmula de Bhaskara. Vou fazer a fórmula de Bhaskara e já já trago ela resolvida para vocês. E aí está a nossa fórmula de Bhaskara toda detalhada. Então a gente chega a essa conclusão aqui, ó, que o y1 vale 1 sobre 2 e o y2 vale menos 2. Trocando o y pelo cosseno, que foi a mudança de variável que a gente escolheu, na verdade o cosseno de x vale meio e o cosseno de x vale menos 2. Só que a gente tem mais uma coisa para analisar. Uma dessas respostas aqui vai ser cancelada. Por quê? Olha só, quando a gente fala sobre cosseno e seno, lembra que o círculo trigonométrico é um círculo que tem centro na origem e tem raio unitário? Ou seja, aqui é a origem, 0. Daqui para cá é o raio, que vale 1. Daqui para cima, vale 1. Daqui para a esquerda, vale 1 também. E a mesma coisa daqui para baixo, vale 1. Sendo que no círculo trigonométrico, esse pontinho aqui vale 1, aqui em cima vale 1, aqui menos 1 e aqui embaixo menos 1, certo? Então, presta atenção no seguinte, o cosseno de qualquer ângulo vai ser no máximo 1 e no mínimo menos 1, tá? Porque não tem como no círculo trigonométrico, o cosseno dá, por exemplo, menos 2, porque o menos 2 seria um valor que estaria para cá, ó. Aqui é menos 1, então aqui seria o menos 2. Só que não existe possibilidade do cosseno chegar até aqui, porque o cosseno para no menos 1. Que o círculo trigonométrico, a própria definição dele é ser um círculo que tem raio 1. Então, tudo que for acima de 1 positivo e abaixo de 1 negativo, ignora, tá? Cosseno deu 1 sobre 2, aí sim, 1 sobre 2 é 0,5. 0,5 está aqui na metade, ó. Metade de 1 é 0,5. Está dentro do círculo trigonométrico. Não pode passar para a direita, nem ir para a esquerda. A mesma coisa para o seno. Não pode ser maior que 1, nem menor que menos 1, tá? Então, o que a gente vai considerar é cosseno de x igual a 1 sobre 2. Só que a nossa alternativa não pede qual é o valor do cosseno de x, pede o valor de x. Então, como que eu interpreto isso aqui? Cosseno de x é igual a 1 sobre 2. Existe um ângulo onde o cosseno desse ângulo vale 1 sobre 2. Que ângulo é esse? Será que é um ângulo notável? Vamos ver? Qual foi o ângulo que o cosseno deu 1 sobre 2? Olha só, o cosseno que deu 1 sobre 2 foi o 60 graus. Então, a nossa resposta é 60 graus. Só que não tem 60 graus, está em radiano. Mas aí você lembra, 60 graus, para transformar em radiano, o que a gente faz? Multiplica por π sobre 180, que você não vai estar alterando em nada o seu 60. 60, corta o 0 com 0, fica 6π sobre 18. O 6 e o 18 simplifica para 6. Então, em cima fica π, 18 por 6 dá 3. Então, a gente tem aqui π sobre 3. E realmente, né? 180 dividido para 3 dá 60. Nossa resposta, π sobre 3. Tranquilo? Então, essa foi a nossa lista de círculo trigonométrico. Se você não entendeu algum procedimento, algum passo ficou fora de alcance para vocês, deixa lá um comentário que eu vou estar tentando responder na medida do possível e tá ajudando vocês. Tá legal? Então, essa foi a nossa aula. A gente se vê na próxima. Valeu!